Obrigado por aceitar o nosso convite. Deus te abençoe. Tenho certeza que o Senhor falou o seu coração. Possa ser canal de bênção hoje aqui na igreja. Estamos aqui conhecendo hoje mais ele vai se apresentar melhor. É professor em nosso seminário, tem abençoado já a nossa igreja. Quem aqui é aluno ou já foi aluno do pastor? A glória, irmão, não é só levantar a mão, a gente é pentecostal, o pastor aqui é da Assembleia, está acostumado no negócio do movimento, não é isso? A glória vaza, aleluia, glória é unção, é assim que a gente vai se comunicar hoje. Deus te abençoe, pastor, obrigado. Fique à vontade no meio de nós, tá bom? Quero nesta noite cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estão felizes com Jesus? Público jovem, né? Tem alguém aqui há 100 anos? Tem? Acima de 90? 80? Léo, se eu for baixar vai chegar, hein? Felipe já está chegando perto de 70, né? Glória a Deus. É um prazer imenso com vocês. Culto. Sabe que Deus possa abençoar esta juventude adolescente. Pastor Rafael, muito obrigado pelo carinho. E a sua esposa, né? Nome? Carmen. Deus abençoe. Carol, eu tô ficando velho, tá, gente? Carol, que Deus abençoe no nome de Jesus. Fico feliz aqui ver alguns amigos, alunos. Deus possa agraciar cada um. A Sattler, família que mora aqui no meu coração. Deus possa abençoar. Pregar perto desses meninos não é fácil não, tá, gente? Não é fácil não. O menino prega muito bem. Hoje estamos incumbidos aqui. Quero agradecer ao Tiago. Cadê o Tiago Bastos? Então tá lá em cima resolvendo pepino. Então que Deus abençoe lá em cima e resolva lá antes de descer, né? Glória a Deus, que Deus abençoe ele. Agradeço muito pelo convite. Pastorei ali a Assembleia de Deus em Maracanã, Cariacica. Hoje estamos aqui nessa incumbência. Quero para estar aqui, né, em umas datas anteriores, mas não deu devido a alguns compromissos do próprio ministério. Eu tinha marcado com o Tiago de estar aqui. Eu tinha escrito que o meu ministério tinha uma ceia geral na minha matriz. E era necessário eu estar lá porque era uma convocação da minha congregação em especial. Eu tive que desmarcar de última hora. É melhor a gente desmarcar aqui do que desmarcar com o pastor presidente, né? Brincadeira, irmão, mas Jesus é bom. Hoje estamos aqui. Eu espero que você esteja aqui com o intuito de a palavra de Deus, de adorar a Jesus. Eu tenho certeza que você não é merecedor, mas é louvável a sua atitude de estar aqui. Não é uma coisa digna, né? Porque digno aqui é só Jesus. Mas é algo louvável a sua atitude de estar aqui. É um tempo meio desagradável para sair de casa, mas você se dispôs. Essa disposição sua de estar aqui, eu tenho certeza que será retribuído, né? Indo dos altos céus para a sua vida. Eu tenho certeza que você não veio aqui em vão, que a presença de Deus ela é notória e real aqui neste lugar. Alguém aqui já sentiu a presença de Jesus aqui neste lugar, do Espírito Santo? Vai ficar tranquilo para a gente pregar, né? Já tem até um glória a Deus ali, né? Isso é muito bom. Então hoje nós estaremos trazendo aqui uma mensagem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Trouxe Bíblia? Abra a sua Bíblia aí. O livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Fica no Antigo Testamento, tá? Abacuque, capítulo de número 3 e o verso de número 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu vou esperar você achar, apesar de que no telão ali, para facilitar a vida do cristão, para não trazer Bíblia, né? Porque umas coisas vieram para ajudar, outras coisas vieram para nos destruir, né? Mas é louvável, né? Não está ali no telão, mas eu acredito que você também trouxe a sua Bíblia, o seu exemplar. Quem trouxe, levanta aí a sua Bíblia. O celular não vale. O celular não é Bíblia. O celular é eletrônico. Bíblia é isso aqui, ó. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém?
Então tá bom, vamos lá. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e o verso de 17. Vamos ler? Vamos lá? Ainda que... Pode fechar a Bíblia, bom? Pode fechar a Bíblia. Aí, nós vamos pregar sobre isso. Ainda que eu quero ministrar aqui nesta noite. Eu sei que o versículo é comprido, né? Vou fazer jus ainda do verso 18, mas é sobre o ainda que eu quero ministrar aqui nesta noite. Daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar. Primeiro, para a gente entrar na mensagem, a gente precisa entender o contexto do profeta Abacuque. Abacuque, ele é um profeta que profetizou, e sendo ele contemporâneo do profeta Jeremias, profetiza entre o ano 609 e o ano 698, porque é regressivo o Antigo Testamento. Então, entre 609 e 598, se dá o período profético de Abacuque. É um profeta que profetizou no Reino Sul, porque o Reino Norte já tinha sido totalmente destruído, visto que as 12 tribos de Israel formam o país chamado Israel. Logo, no ano 500 aproximadamente, ou no ano 1000 a 1200, houve uma divisão de reino, onde Israel foi dividido em Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte com 10 tribos, Reino Sul com 2 tribos, sendo Judá e Benjamim. Na época do profeta Abacuque, o Reino Norte já tinha sido exterminado no ano 720 a.C. pelo Império da Síria, na época do profeta messiânico chamado Isaías. O período em que Abacuque profetiza é o período onde também ele é contemporâneo de Daniel, que no ano 606, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva todos da linhagem real para a Babilônia. Estando nessa leva de 606, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, também conhecido como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são nomes dados a eles depois que eles são levados à Babilônia. São deuses babilônicos. Ele também é contemporâneo do profeta Ezequiel, porque no ano 597, Nabucodonosor invade pela segunda vez Israel, a Judá, e leva a segunda leva de cativo, onde ali ele retira todos da linhagem sacerdotal, sendo então o profeta Ezequiel do livro Ezequiel, sendo ele de linhagem sacerdotal, é levado a cativo. E depois nós temos o ano 586, onde Jerusalém é totalmente destruída. Então Abacuque está em um período de invasões, um período em que é alarmante para a nação de Israel, porque ele presencia a primeira invasão de Nabucodonosor. E aí a gente começa a entender por que Abacuque, no capítulo de número 1, versículo 2, ele faz uma queixa de Deus. Ele questiona Deus, por que Deus não o ouvia mais, tanto que o capítulo 1, versículo 2 vai dizer: até quando clamarei eu, tu não me ouvirás, gritarei violência, não me salvarás. Ele estava questionando que diante de todas as invasões, ele orava para Deus mudar o cativeiro de Jerusalém, e Deus não respondia. Capítulo de número 2, ele resolve fazer algo interessante, Felipe, porque ele sobe sobre uma torre, Cíntia, e em cima dessa torre, ele começa a se preparar para ouvir Deus falar, tanto que a Bíblia diz que ele sobe numa torre de vigia, para ouvir o que Deus
ainda falaria com ele. E uma voz brada do céu dizendo assim: escreve, Abacuque, em tábuas legíveis, porque todo aquele que passar correndo possa ler o que está escrito. E o versículo 3 ainda diz assim: olha, escreve porque é para um tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Capítulo 1 de Abacuque, ele questiona a Deus o porquê do silêncio. Capítulo 2, Deus responde a causa do silêncio. Capítulo 1, ele não entendeu o porquê da destruição de Jerusalém. Capítulo 2, Deus responde a causa da invasão. E aí no capítulo 3, versículo de número 1, vai dizer a oração do profeta Abacuque. O versículo 2, ele muda a sua oração do capítulo 1, porque agora ele vai dizer assim: aviva, ó Senhor, a tua obra, porque eu ouvi a tua voz e me sinto alarmado. E no meio dos anos, Senhor, a notifica a tua ira, lembra-te da tua miséria. E a partir daí, Abacuque, ele não ora mais perguntando a Deus a causa. Abacuque, depois de entender o processo, ele então agora começa a expressar para Deus como ele reagiria em meio à circunstância. Por isso que o versículo 17 é uma possibilidade, não é um fato concreto, porque ele diz assim: ainda que em uma possibilidade a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, as malhadas sejam arrebatadas e não haja ovelhas no curral. Este é o questionamento dele. Quando ele coloca diante de Deus que, independente da circunstância, ele vai expressar para Deus aquilo que poderia acontecer, que é a questão: a figueira não florescer. E para você entender por que Abacuque ora para a figueira, ou na possibilidade dela não florescer, é porque a figueira, quando você lê a Bíblia, ela é símbolo de proteção e de prosperidade. Tanto que quando você chega em 1 Reis 4:25, diz assim: e Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Porque figueira representava segurança e representava prosperidade. A Bíblia diz no Novo Testamento, em João capítulo 1, verso de número 35 ao 51, a história de dois homens que tiveram a sua vida transformada à medida que Cristo os encontrou. Não foi eles que encontraram a Cristo. Começando pela vida de... A Bíblia vai dizer que estando Filipe na pesca, junto com Pedro e João, Jesus chega ali e começa a convidá-los para segui-lo. A Bíblia diz que Pedro e João atendem de imediato atrás de Jesus. Só que agora tem um fato inusitado, porque quem Jesus convidou foi atrás, mas Filipe, pelo contrário, foi Jesus que foi atrás dele, não ele atrás de Jesus, porque a Bíblia diz que ele retorna para a sua cidade natal, e lá ele começa a conversar com o seu irmão Natanael, dizendo: achei o homem, eu tive um encontro com um homem que é diferente. E de repente Natanael pergunta assim: de onde ele é? E de repente Filipe diz: de Nazaré. Aí alguém responde, o próprio Natanael: porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? A Bíblia diz que imediato Jesus chega, na mesma hora, e ele começa a olhar para Natanael e dizer assim: eis aí um verdadeiro israelita, onde nele não há falsidade.
Natanael olha para Jesus e diz assim: de onde tu me conheces? Então ele fala: olha, eu te vi quando estavas debaixo de uma figueira. Alguém aqui já ouviu essa história? Para quem não sabe, quando Jesus tinha quase 2 anos de idade, segundo Mateus capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 22, a Bíblia vai dizer que Herodes coloca um decreto, Lucas, e nesse decreto todos abaixo de 2 anos devem morrer. E naquela época, por ocasião, Jesus, ele é levado pelos seus pais para o Egito. Segundo Lucas, capítulo de número 1, versículo 79 em diante, João Batista é levado para o deserto. Mas naquela época, tinha mais uma criança que tinha quase a mesma idade de João Batista e de Jesus. E esta criança se chama Natanael. E quando houve o decreto de Herodes, a mãe de Natanael, segundo os rabinos, ela constrói dentro de uma árvore, porque todo judeu tem uma árvore, ou tinha uma árvore, uma figueira no seu quintal. Ela cria uma estratégia para esconder o menino dentro da figueira. E agora, passado quase 28 anos, Jesus olha para Natanael e diz assim: eu te vi quando a tua mãe te protegeu, eu te vi quando você estava em segurança, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Isto é para você entender que segundo o Salmo de número 139, versículo 7 até o versículo de número 10, a Bíblia vai dizer assim: para onde eu irei do teu Espírito? E ao céu tu estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, a palavra Sheol no hebraico é inferno, ou sepultura. Se eu fizer a minha cama na sepultura ou no inferno, ali também tu estarás. Se eu descer as partes mais baixas, a tua mão me guiará, porque não tem lugar que Deus não te encontre, não tem local que Deus não te veja. Só a família de Natanael conhecia, mas eles agora passaram a conhecer aquele que conhece todas as coisas. Independente do local, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Se esconder de Deus, eu costumo em aula de teologia, que o mais terrível que existe não é o diabo, é Deus. É Deus, o ser mais terrível. Você sabe por quê? Se tiver na mão do diabo, tem como sair da mão dele? Se Deus quiser livrar, livre. Se tiver na mão do homem, tem quem livre? Tem, Deus livre. Agora, se tiver na mão de Deus, quem livre? Isaías 43, versículo 13: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Já viu alguém impedir Deus de operar? E Abacuque está dizendo assim: ainda que eu não tenha prosperidade e nem segurança, quando ele fala ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo ainda que a segurança, porque já não tinha mais segurança, já estava indo para a segunda invasão babilônica, e Abacuque entendeu, não tem jeito, não tem local seguro mais. Aí ele diz, ainda que a figueira não floresça. Se você for olhar a Bíblia em Filipenses 4,19, vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, pode, em sentido figurativo, não ter uma figueira na sua vida, não pode ter uma prosperidade material ou uma segurança, mas se você tiver em Deus, você já tem tudo.
seu suprimento necessário. Deus é o que preenche todas as áreas da nossa vida. Não tem nada que substitua a presença de Deus. Se você, jovem, ainda não se entregou em corpo, alma e espírito, hoje pode ser uma noite que você pode, com certeza, se entregar, porque Ele preenche as suas necessidades. Já viu um amigo mais fiel do que ele? Abraão Moriá, está lá em Gênesis capítulo 22, né? O Monte Moriá, porque Deus falou, me dá seu filho. Chegando no meio do caminho, Isaac olhou para o pai dele e falou assim, pai, aqui tem um cutelo, tem a lenha, tem o fogo, mas não tem cordeiro. Abraão olhou para ele e falou assim, olha, Deus proverá um cordeiro para si. Quando chegou lá, quando ele levantou o cutelo para sacrificar o menino, uma voz bradou do alto e diz assim, Abraão, não faças tal agora, eu sei que tu temes a Deus. Quando ele olha para o lado, o que estava amarrado ali no arbusto? Cordeiro, que tipifica quem? Cristo Jesus. Isaac não é um tipo de Cristo, não é, hein? O tipo de Cristo ali é o cordeiro, Isaac é o tipo da humanidade. Isaac morreu ali, mas era para ele morrer, assim como era para eu e você também morrer na cruz, mas o cordeiro que estava ali do lado, tomou o meu e o seu lugar. A Bíblia diz então que logo após, Abraão olhou e falou assim, Moriá, que Moriá, o nome desse lugar é Jeová Jireh, Deus proverá. Você sabe por quê? Porque a nossa prosperidade, ela vem do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer assim, buscai primeiramente as coisas que são de cima, e não as que são da terra, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda uma coisa, você é um servo de um Deus que não deixa faltar o que você precisa. Moisés um dia chegou, pastor Rafael, e falou assim, ó, eu vou lá, o senhor está mandando eu ir lá libertar o povo, mas eu vou falar o quê? Alguém vai me perguntar, Moisés, quem te enviou? Deus olhou e falou assim, olha, está lá, Êxodo 3, versículo 14, diga, o eu sou me enviou a vós, porque eu sou o que sou. A palavra eu sou o que sou, no original hebraico ali, está dizendo assim, diga para eles, eu sou o que vocês precisam que eu seja. Você precisa de cura? Procura o Jeová Rafá, que é o Deus de cura. Você precisa de entrar numa batalha? Convida o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Você está precisando de quê? Você está precisando de paz? É só convidar o Jeová Shalom, que é o Deus de paz. Você precisa de justiça? É só você ler em Ezequiel, que ele é o Jeová Tsidkenu, Deus é a minha justiça. Ei, eles tinham como símbolo uma figueira, nós temos como símbolo o Espírito Santo na nossa vida, que preenche tudo na nossa vida. Não precisa sentir falta de nada quando você já tem moradinho, bem. Aí eu preciso de um emprego, glória a Deus, vai vir também. Mas primeiro buscai aquele que está acima da figueira. Buscai aquele que sabia quem estava debaixo da figueira. Buscai primeiro aquele que pode te proteger de todo o mal. Ele, sim, um dia o diabo chegou para Jesus, Pedro todo machão, né, todo entrão nas conversas, ele falou assim, olha, eu vou contigo até a morte. Falou, não vai não, Pedro, vai não. Vai, moço, sabe por quê?
antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, longe de mim, Senhor. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, posso te falar uma coisa? Vou dar um segredo para você, depois vocês escrevem aí para ficar lá para a igreja Resgate ler. Aí escreveram. Jesus disse assim: Pedro, Satanás me pediu para cirandar com você. Ele pediu para ele fazer uma bagunça na sua vida. E Jesus disse assim: e eu não deixei. Eu não deixei. Por quê? O diabo só pode chegar pertinho de você se ele permitir chegar. Um dia o diabo estava dando a volta sobre a terra, né? E Jesus olhou para ele e falou assim: onde ele? De rodear a terra. Você viu meu servo? A vida de Jó virou aquela desgraça toda porque Deus provocou o diabo. Foi Deus que provocou. Você viu meu servo Jó? Temente, fiel, reto, se desvia da tua aparência, que é o mal. O diabo olhou e falou: mas também, se eu dar tudo para ele, ele tem 7.000 ovelhas, 500 juntas de camelo, que foi. Aí Deus olhou e deu uma ordem para o diabo. Deus não falou assim: se você quiser, vai lá e tira. Deus falou assim: vai, tira tudo que ele tem. O diabo só tocou em Jó porque Deus permitiu. E por incrível que pareça, quebrou a cara. Porque quando o diabo enviou lá fogo do céu, consumiu 7.000 ovelhas, mandou o exército lá, 500 juntas de boi, 500 juntas de camelo, Jó olhou para o alto e falou assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só isso. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para lá, mas Deus eu não deixo de adorar. Não é assim? Chega lá em Jó 25, versículo 19, aí ele deixa bem claro: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará. Mas vamos lá, eu tenho que terminar, né? Eu falei que o pastor queria pregar só 10 minutos. Vocês me aguentam mais uns minutinhos, amém? Então tá bom, vamos lá. Segunda coisa, ele vai dizer assim: não haja fruto na vide. Vide fala de videira. Videira produz uva. Uva produz na Bíblia. E a uva é símbolo de alegria, de gozo. Salmo 104, versículo 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Joel capítulo 1, versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o trigo está destruído, e o vinho se secou, e o azeite acabou. João 15, versículo 5. Jesus vai dar a solução, quando o Abacuque diz assim: ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que falte a alegria e o gozo. Você chega lá em Lucas capítulo 15, versículo 5, o segredo para nós que servimos a Deus: a nossa alegria não seca, a fonte da nossa alegria é permanente, é a única fonte que não seca, porque Jesus disse claramente: eu sou a videira verdadeira, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Abacuque estava dizendo: ó, pode faltar segurança, prosperidade e alegria. É difícil demais, né? Ver sem alegria. Aí você chega lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias olha para o povo e diz assim: não chorais, a alegria do Senhor é a vossa força. Vou dizer uma coisa: é muito bom sentir. É muito bom sentir a alegria do. É bem melhor do que se alegrar com uma piadinha de um amiguinho, colega. É bem melhor do que se alegrar com a desgraça do outro. Sentir a presença de Deus, o gozo e a alegria na alma, é andar como Paulo andava. Filipenses é chamada a carta de prisão da alegria de Paulo. Ele escreve 4 capítulos
e expressa mais de 16 vezes a palavra alegria e gozo. E uma das suas palavras, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porque o meu viver é Cristo, o morrer é ganho. Queria eu partir e estar com Cristo. Olha a alegria do homem, é morrer para estar mais pertinho de Jesus. Porque se você acha que é bom estar aqui, você vai ver quando chegar lá no céu. Se aqui já é gostoso sentir esta presença, imagine estar dentro da própria presença. Se você ler lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, eu vou muito mais além. A Bíblia vai dizer assim: filhinhos, não alcançamos ainda o que havemos de ser, porque assim como Ele é, nós seremos, e como Ele é, o veremos. Se está bom servir a Deus aqui, você imagina lá. Você imagina a alegria de um homem como Moisés, que quando subia no monte, Deus ele se apresentava boca a boca e face a face. Número capítulo 12, versículo 5. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus boca a boca e face a face. O que dirá de Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, diz assim: eis que vejo os céus abertos e o que está à destra de Deus posto de pé. O que dirá de João, que teve que escrever 20 capítulos, 21 na verdade, capítulo daquilo que ele presenciou, porque ele viu Jesus face a face. E lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, a Bíblia diz assim: que Deus enxugará de vossos olhos toda lágrima, não haverá pranto e nem dor, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui é uma vida de sofrimento. Viver, como diz a psicanálise, é sofrer. Viver é sofrer. Mas eu tenho certeza que um dia todo sofrimento vai passar, porque nós estaremos juntamente com aquele que produz a verdadeira alegria aos nossos corações. Por isso que ainda que a figueira não dê fruto, dependente daquilo que era símbolo não produzisse, nós não temos em nós aquilo que é símbolo, nós temos em nós aquilo que é verdadeiro. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Se você tem Jesus na sua vida, você tem a maior fonte de alegria existencial, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ai, eu estou triste, deu certo, meu Deus, pelo amor de Deus, está vivendo uma geraçãozinha, jovens e uns adolescentes meio frouxos. Eu sou de uma geração que eu aceitei a Jesus, que a gente orava, era 8 horas por dia de joelho, sem parar. Eu sou de uma geração em que eu sempre li a Bíblia, 8 livros da Bíblia por dia. Saía às 6 horas da manhã para estudar, saía da escola e ia direto para o trabalho, trabalhava até 10 horas da noite e conseguia ler 8 livros da Bíblia por dia. E uma geração onde as pessoas não tinham medo de ser impactados pela presença de Deus. Hoje a gente tem uma geração medíocre, uma geração que vive de aparência, uma geração que não tem mais prazer em buscar a Deus, em ler a sua palavra, em orar, em jejuar, uma geração decaída. Mas eu louvo a Deus, em todas as gerações Deus sempre preservou aqueles que são remanescentes, sempre preservou aqueles que têm sede de buscar a Deus, né, Lucas? Sede de ler, de buscar conhecimento de Deus, sede de conhecer a Bíblia, sede de saber que a Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, em algumas Bíblias 31.174, porque tem Bíblia que tem um versículo a mais, já aprenderam isso, né?
e você olhar em 27 capítulos de Apocalipse, aí você passeia no livro do Apocalipse, coisa linda, capítulo é Jesus se apresentando em glória quando João vê. Capítulo 2 e capítulo 3, a Bíblia vai falar de 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4 vai falar de um exército no céu que diz glória, honra e riquezas ao Cordeiro para sempre. Capítulo 5, Jesus aparece como um cordeiro salpicado de sangue, e ele é digno de desatar os 7 selos, a qual João chora no capítulo 5, versículo 5. No capítulo 5 e o capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus abre 5 selos. Capítulo 7 vai falar sobre os 144 mil selados, homens judeus de cada tribo, 12 mil de cada tribo. Capítulo 8 inicia com o 7º selo sendo aberto e um anjo trazendo 7 trombetas, e 7 anjos se apresentando, e no mesmo capítulo ainda, um anjo diferenciado aparece com um odre na mão, com a oração de todos os santos ali, e há um silêncio no céu por quase meia hora. Capítulo de número 9, e capítulo de número 10, é tocado 6 trombetas. Capítulo de número 11, fala sobre as 2 testemunhas do Apocalipse, possivelmente Enoque, Elias, por não ter provado a morte, sendo que Hebreus capítulo 11, verso 35 em diante, vai dizer que é dado um homem, morreu uma só vez, vindo assim o juízo. Mas também pode ser Moisés e Elias, porque a Bíblia diz que as 2 testemunhas na grande tribulação, uma tem poder de orar e não chover, quem fez isso foi Elias. O outro tem poder de transformar água em sangue, quem fez isso foi Moisés. Então pode ser um dos dois. É uma cogitação, porque a Bíblia não afirma quem é. Capítulo 12 fala de uma batalha no céu, onde o dragão, a batalha lá no passado, no início de tudo, onde o dragão arrasta com a sua cauda a 1/3 parte dos anjos, quando o diabo caiu e arrastou a 1/3 parte dos anjos. E fala também daqueles que venceram esse dragão, quando houve uma batalha no céu entre Miguel e o dragão. Capítulo de número 13 vai falar sobre a besta que surge do mal, o anticristo, e a besta que surge da terra, o falso profeta. Capítulo de número 14, capítulo de número 15 vai falar sobre o derramamento das 6 primeiras taças do juízo de Deus. Capítulo de número 16 fala da batalha, pastor, do Armagedon. Capítulo 17 fala sobre a Babilônia econômica. Capítulo 18, a Babilônia religiosa. Capítulo 19, Jesus desce montado num cavalo branco, batalha contra o anticristo no vale de Megido e vence a guerra por Israel. Capítulo de número 20, é implantado o reino milenial até o versículo 10, porque do versículo 11 ao 15 vai falar sobre o juízo final. Capítulo de número 21, a nova Jerusalém que desce do céu ataviada como uma noiva ao seu noivo. E capítulo 22 vai falar das belezas da nova Jerusalém para aqueles que vencerem. O jovem já não tem mais prazer em ler isso. Tem medo de Apocalipse, você tem medo de ser crente. Você tem medo de ser cristão, então. Mas a gente precisa, porque a fonte da nossa alegria não está nas redes sociais, não está no tempo que você gasta com o seu amigo, está no tempo que você gasta com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais alegria você tem. E ainda fala para ensinar sobre a oliveira. O produto da oliveira minta. Oliveira na Bíblia é sinônimo de luz, alimento e unção, porque da oliveira se produz a azeitona, da azeitona se extrai o óleo usado para colocar nas lamparinas ou nos candelabros ou candeeiros, dependendo da sua tradução. Existem 3 tipos de tradução, ou transliteração, ou também usado para ungir sacerdotes, usado também para colocar em cima de feridas. E Abacuque está dizendo, ainda que falte a unção, ainda que falte a luz, e ainda que falte o alimento, aí ele completa, os currais não haja vaca, as ovelhas sejam arrebatadas, era o que eles ofereciam. Dependendo do pecado, você oferecia uma vaca, um novilho. Dependendo do pecado, tinha que ter um cordeiro. Agora, você imagina isso? Você imagina? Juntando tudo.
Abacuque diz, olha, ainda que não haja segurança, ainda que não haja alegria, ainda que não tenha unção, ainda que não tenha sacrifício, ele completa no verso de número 18, quando ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Independente da circunstância, eu vou me alegrar. Independente. Sabe por quê? Porque o que nos faz sentir a alegria em Deus não são as circunstâncias. Não é o que Deus faz, é o que Deus é. É igual adorar a Deus, eu adoro a Deus porque Deus me deu. Isso não é adoração, isso é louvor. Eu adoro a Deus pelo que Ele fez, isso não é adoração, isso é louvor. Você está agradecendo. Adoração é quando você reconhece quem Ele é. Eu não adoro, como diz o louvor, pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele... A alegria produzida por Deus não é pelo que Ele faz por você, é pelo que Ele é em você, ou pelo que Ele representa para você. Não é Deus abençoando, derramando bênção, agindo que faz a alegria ser produzida. Não, não é. O que faz a alegria ser produzida aqui dentro de nós é aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, eu não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós, e que não sois de vós mesmos, mas proveniente de Deus. É isso que traz alegria. Não é as coisas externas, mas é aquilo interno dentro de nós. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Então não leve em consideração as coisas, leve em consideração o que Ele é. Porque eu tenho certeza de uma coisa: a sua vida hoje pode ser transformada. Deus for na sua vida, não uma representatividade daquilo que Ele pode fazer por você, mas daquilo que é em você nesta noite. Por isso fique com esta palavra, ainda que, dependente das possibilidades, a nossa segurança é Ele, a nossa alegria é Ele, a unção vem dEle, e por isso nós nos alegramos na presença dEle, porque Ele faz tudo em todos, sem exigir nada de ninguém. Então que nesta noite, Deus abençoe a sua vida e você fique com esta palavra. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, e as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Saia daqui nesta noite alegre em Deus, alegre em ter Deus, alegre em sentir Deus, alegre em Deus viver dentro de você, porque isso é que produz alegria em nós. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Rafael.